Olá, meu quinto ano, nossa aulinha de matemática. Antes, porém, vamos lembrar da nossa aula passada. Nós trabalhamos sobre tipos de ângulos. Lembra? O ângulo reto, ângulo agudo e o ângulo obtuso. O ângulo reto mede 90 graus. O ângulo obtuso mede menos de 90 graus, certo? E o ângulo obtuso, ele mede mais de 90 graus. Inclusive, eu fiz até um gestozinho para vocês, ó, com o braço. Ângulo reto, ângulo agudo e o ângulo obtuso. Lembra? Que a Márcia fez esse gesto, né? Dá para lembrar bem desses ângulos, certo? Mas também nós estudamos sobre os tipos de triângulos. Lembra? Então pronto, os três tipos de triângulo. Triângulo retângulo, certo? Triângulo isósceles e o triângulo escaleno, certo? Nós vimos tudo isso. Então, hoje nós vamos estudar em matemática sobre os números, certo? A matemática, ela está presente no nosso dia a dia, na nossa vida, certo? E nós encontramos os números, ó, em circunstâncias, em situações diferentes. E nós vamos ver isso. Na abertura do livro de vocês, tem uma imagem, né? Na abertura do capítulo, né? Tem essa imagem aqui, ó, que fala sobre os Jogos Olímpicos de Londres, que foi em 2012. Ó, aqui, ó, 2012. Aqui está representando o ano, certo? Aí tem aqui o pódio da categoria ligeiro feminino. Aí tem primeiro foi Sara, segundo Alina, terceiro Charlene, terceiro também foi Eva, certo? Aí mais adiante tem outro pódio das argolas. Aí primeiro Arthur, segundo Chen e terceiro Matthew. Outro momento em que aparecem os números. Essa imagem aqui tem no livrinho de vocês, certo? Eu só fiz ampliar. Na imagem ainda tem assim: pesquisa detalha a distribuição das livrarias no país. Tá aqui, ó. 74 de cada 100 livrarias do Brasil estão nas regiões sul e sudeste. Tá aqui, ó. Números apareceram, certo? Ainda nesse cartaz, a abertura do livro de vocês tem assim: vende-se sítio de 3 hectares. 1 hectare é 10.000 metros quadrados. 10.000 metros quadrados. Se ele está vendendo esse sítio com 3 hectares, então essa propriedade, esse sítio aí, ele tem 30.000 metros quadrados. E ele está vendendo por o preço, ó, 300 mil reais, certo? Então, aqui nesse cartaz, que eu tenho aqui, que é o mesmo que vocês têm no livrinho, certo? Tem várias situações em que aparecem os números. Tem valores, né? Preços, certo? Tem quantidade, tem indicando ordem, posição e lugar, que é a posição dos Jogos Olímpicos. Aqui aparece o ano, que foi o ano de 2012, certo? Então, quando eu digo que nós vamos estudar números, é isso aí e muito mais. Só que a nossa aula de matemática, ela vai da página 23 até a página 30, certo? E no livro de atividade vai da página 36 até a página 38. Então vamos embora. No nosso livrinho, certo? Está falando, na abertura, né? Como eu mostrei para vocês, esse cartaz aí que está mostrando as situações em que os números aparecem, certo? Então nós vamos estudar os números decimais. Os números decimais e o SND. Essa sigla SND significa Sistema de Numeração Decimal, certo? Então vamos lá. Quando eu digo que nós vamos estudar sobre os números decimais, eu preciso lembrar para vocês que os números decimais, eles são formados de duas partes. A primeira, que é antes da vírgula, e tem a segunda parte, que é depois da vírgula. Por exemplo, se eu vou me referir à altura, digamos, eu tenho 1,75 m. Então, eu tenho 1,75 m. Essa parte da frente aqui é a parte inteira. A parte que fica na frente da vírgula, certo? É a parte inteira.
essa parte que fica após a vírgula é a parte decimal. Existem situações em que você trabalha com números decimais, certo? Números decimais. Então aqui eu me referi à altura. Eu tenho 1,75 m, certo? Ok, ó. 1,75 m. Mas pode trabalhar com números decimais se referindo valor monetário, dinheiro. Você foi num supermercado, comprou qualquer objeto lá que foi 3,45. Parte inteira, aqui é o real, certo? E aqui, ó, a parte decimal é os centavos, está representando os centavos, certo? Então vamos lá. Altura, 1 metro, é a parte inteira. Essa partezinha aqui é a parte decimal, que significa os centímetros. Com relação a dinheiro, vamos lá, você comprou algum objeto, sei lá, e tem um valor de R$ 3,45. A parte da frente está se referindo ao real, R$ 3. A parte após a vírgula, certo? É 45 centavos, certo? Então, a parte da frente é a parte inteira e a parte depois da vírgula é a parte decimal. Nesse caso aqui, altura, certo? E centímetros. Aqui, como é o real, é dinheiro, a parte inteira é R$ 3, certo? E a parte decimal é 45 centavos, certo? Nós vamos ver isso bem detalhadamente. Mas eu preciso dizer para vocês isso, que o número decimal ele tem a parte inteira, que é a parte que vai na frente da vírgula, e a parte que vem depois é a parte decimal. Vai aparecer em situações diferentes, altura, dinheiro, certo? E é isso que nós vamos ver, certo? No livrinho de vocês, tem uma atividade mostrando os cálculos com o número decimal, certo? Então, se você vai fazer uma subtração com o número decimal, uma adição, certo? Você trabalha normalmente com números decimais. São números que têm vírgula. A sua obrigação, tanto na adição quanto na subtração, é alinhar número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula, certo? Você faz adição normalmente, naturalmente, ok? Mas desde que esteja número abaixo de número e a vírgula ela tem que ficar alinhada, certo? Vamos embora, mais adiante. Então, do mesmo modo que 10 unidades formam uma dezena, nós já vimos isso, né, muito tempo atrás. 10 dezenas formam uma centena. E tem isso aqui, ó, quadro de valor do lugar, que está mostrando muito bem, certo? Essas partes. Então, vamos lá. 10 milésimos formam um centésimo. Para formar uma unidade, são necessários 1000, certo? Ou seja, 1 milésimo. Então, está aqui mostrando um cálculo, que é uma subtração, que é para fazer, calcule a diferença entre as pontuações das duas ginastas. Tá? Aqui você faz o cálculo naturalmente, como eu falei. Aqui eu tenho o quadro valor de lugar, número abaixo de número, e a vírgula também tem que ficar vírgula abaixo de vírgula, certo? Então vamos lá. Quando nós falamos de números decimais, trabalhamos com vírgulas em situações diferentes. Eu disse que pode ser dinheiro, pode ser altura, pode ser metragem, quilometragem, certo? Pode ter 1,5 km. Isso aí, vamos adiante. Primeira imagem que eu coloquei aqui, eu mostrei a vocês as faces, né, e que os números aparecem. Situações completamente diferentes. Mas quando eu digo para vocês que nós estamos trabalhando com números decimais, tem uma parte do livrinho de vocês mais adiante, né, que além de fazer as operações, adição ou subtração, tem essa tabela aqui, ó, que tem a imagem, né, e você tem que dar a fração e a leitura. E tem assim: representa em forma de fração e em forma de número decimal a parte pintada de cada uma das figuras a seguir. As figuras são quadrados do mesmo tamanho, repartido, né, em 10 partes iguais. Ou seja, cada partezinha dessa, quadradinho nessa área quadriculada, são 100 partes iguais. Então vamos lá, mostrando para vocês aqui. Na primeira figura, ou seja, na letra A,
ela tem essa figura aqui e ela é dividida em 10 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mas a parte pintada, certo? A gente tem que representar. Então, a figura é essa. A fração seria 7 décimos. É a fração, 7 décimos. Como eu represento essa fração decimal no número decimal? Vai ficar, ó. Certo? Só tem um 10. Certo? O 10 só tem uma casa, certo? Um 0. Então, você coloca um 0 e o 7 vem para aqui. Todo número que vem após a vírgula aqui, você diz décimos. Nesse caso, ó, 7 décimos e aqui, ó, 7 décimos. Fração decimal, número decimal. A leitura, 7 décimos. Aí ficaria assim, ó, 7 décimos. Vou imprensar aqui, certo? 7 décimos. Ficou muito imprensado. Deixa eu afastar um pouquinho. 7 décimos. 7 décimos. 7 décimos. Só que tem um porém. No livrinho de vocês, tem a imagem, ele pediu a fração e ele pediu a leitura, certo? Tem assim, a fração e o número decimal, certo? Tá aqui o número decimal e eu também estou dando a leitura por extenso. A segunda imagem, você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. A fração aqui, ó, 38, certo? 38 centésimos. Lembra que falei que esses quadradinhos aqui tem 100 partes, então 38 centésimos. A fração tá aqui, o número decimal vai ficar, ó, 38 centésimos, então vai ficar 38. Depois da vírgula tem duas casas, por quê? 100 não tem dois zeros, depois da vírgula, tá aqui, ó, duas casas, décimo, centésimo. Aí você faz a leitura, 38 centésimos. Aqui está a fração decimal e aqui está o número decimal. No livro de vocês tem o desenho, pede a fração decimal e o número decimal. Aqui, ó, na letra C, 10, 20, 30, 40, 50. Então, ó, aqui tem 50, certo? Centésimos. 50 centésimos, certo? Aqui, ó, está representando a metade. Então, 50 centésimos vai ficar o quê? Aqui, ó. Depois da vírgula, duas casas. Décimo, centésimo. 50 centésimos, certo? Isso foi a letra A, B e C. Tem no livrinho de vocês, de um certo modo. Eu estou explicando, estou dando a resposta e está aqui a correção, certo? Na letra D. Eita, só foi tirado um quadrinho. Então, tem um centésimo. Aqui, ó. Um centésimo. Como é que você representa isso? Vírgula, 0, 1. Décimo centésimo. Tem aqui, ó, um centésimo. Tem a imagem, certo? A fração decimal e o número decimal, que é justamente o que o livro de vocês estão pedindo nessa tabela. Se fosse para fazer a leitura por extenso, você colocaria um centésimo, certo? A outra atividade, que a letra E, já é o final dessa tabela. Já vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, certo? Então, ó, a parte do numerador vai ser 10. Quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes foram pintadas, ok? Então, tá aqui a fração decimal. Agora eu vou mostrar o número decimal. Coloco o 0, a vírgula e o 5. 5 décimo, a fração decimal, e aqui está o número decimal. Depois da vírgula, a primeira casa, você diz o número 5 décimos. Aqui, ó. Depois da vírgula tem duas casas, mas você conta décimo, centésimo. Então, vai ser um centésimo. Aqui, ó, 50, certo? Mas tem duas casas, então você vai dizer 50 centésimos. Duas casinhas aqui, duas casinhas aqui. Então, é 100. Então, vai ser centésimo. 50 centésimos. Aqui, 38 centésimos. E aqui foi 7 centésimos, certo? Um exemplo de números decimais,
certo? Frações decimais e números decimais. E eu disse a vocês que, matematicamente falando, os números decimais, eles apresentam situações diferentes, certo? Então, na página 28, tem aqui, ó, pense no número correspondente, certo? E a esse número escreva somente as palavras. Tem os números por extenso assim, para você representar por extenso, certo? Então vamos mais adiante. Tem aqui, ó, qual é a fração que representa essa figura? Tem essa aqui, ó. Tem 100 quadradinhos e foi riscado, né? Foi usado os 100. Então vai ser, que fração representa isso? Ela toda riscadinha. 100 centésimos, ok? Certo? Então vamos mais adiante. 5 centésimos, ou 10 não, 100 centésimos, ok? Escrever em ordem crescente todos os números decimais anterior. Mas aí é que aparece aqui, números decimais em ordem crescente vai do menor para o maior. Mais adiante, está falando aqui, tem outro gráficozinho, né, uma tabela, que já vem falando nos números decimais, se referindo à altura, tá vendo? Segunda oportunidade. Aí tem o nome, certo? A altura dos meninos é Pedro tem 1,23 m, Fabiola tem 1,34 m, Paula tem 1,41 m, Lucas tem 1,44 m. Está se referindo à altura. Mais adiante vocês vão ter a oportunidade também de ver. Também na tabela aparece muito nessa atividade a tabela, né? Para completar com altura, mas vocês fiquem cientes também que quando se fala em dinheiro, tem dinheiro, R$1,35, também se usa vírgula. A parte inteira, a parte que vem na frente da vírgula é o real. A parte que vem depois da vírgula é a parte que representa os centavos, ok? Lembrando, a nossa aula foi da página 23 até a página 30 e no livro de atividade, página 36 até a página 38, ok? Beijo para vocês.